Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês e uma honra participar desse evento. Eu gostaria de cumprimentar, então, os organizadores do evento, o desembargador federal Souza Prudente, a juíza federal Mara Elisa Andrade e o juiz federal Pedro Felipe de Oliveira dos Santos, agradecendo o convite feito a mim. Bom, eu trouxe algumas reflexões que parecem uma continuidade, que ficou muito interessante, a respeito da relação água, meio ambiente e sociedade no Amazonas, trazendo, sobretudo, a questão do saneamento como elemento importante para essa discussão. Pode me passar o... Como é que eu faço? Ah, tá. Ok. Bom, nós sabemos que a meta dos Objetivos do Milênio já previa a relação à questão do saneamento e que, no entanto, não foi completada na vigência da Agenda de 2015, como era prevista, de modo que ela passou a ser incorporada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previsto para 2030. Essa agenda ela é fundamental, como foi dito pelos palestrantes anteriores, devido a uma série de implicações, tanto no nível nacional quanto no nível internacional, implicando fortemente as relações globais. Na verdade, a agenda ambiental entra na agenda internacional somente a partir do momento que os estados passam a perceber o impacto das mudanças ambientais, sobretudo relacionados à imigração. Eu trouxe aí uma frase, eu acho que eu não estou sabendo passar. Assim, consegui. De um pesquisador, de um jovem pesquisador que hoje nós utilizamos muito no pensamento social da Amazônia, que é Leandro Tocantins, no rio cujo título é O Rio Comanda a Vida, no livro cujo título é O Rio Comanda a Vida, escrito em 1952. E diz ele, o homem e o rio são os dois mais ativos agentes da geografia humana da Amazônia. O rio enchendo a vida do homem de motivações psicológicas e o rio imprimindo à sociedade rumos, tendências, criando os tipos característicos da vida regional. Essencialmente, a Amazônia é marcada pelo rio. O geógrafo José Aldemir de Oliveira mostra como a maioria das cidades amazônicas, nós chegamos pelo rio. E a imagem que a gente tem é de ver a igreja, né, aquela rua principal, então a imagem nossa do que é ver as cidades da Amazônia. E isso se imprime também na vida do caboclo amazonense. Quer dizer, tem uma outra pesquisadora, que é a Terezinha Frache, que ela tem um livro chamado Homens Anfíbios, que demonstra como esse homem amazônico, ribeirinho, ele convive com as secas e cheias, nessa dinâmica que é extremamente... Para quem é da área urbana, estranha muito essa dinâmica, que é uma dinâmica que exige toda uma adaptação de longo tempo, né? Uma organização de acordo com o tempo das águas, de acordo com a natureza. Então, nós observamos aí o quanto essa Amazônia ela é marcada pelo rio. Eu vou abordar um pouco essas reflexões sobre o rio, e as suas relações com a Amazônia, a partir de 3 cidades, Manaus, Parintins e Manacapuru. Em cada uma delas, a gente vai ver alguns aspectos relacionados à questão do saneamento. Aí nós temos algumas imagens, né, algumas antigas, de ruínas, que representam as primeiras ações do Estado para com a situação do saneamento. Essas imagens, elas representam, essas construções são do século XIX, então, no momento, o final do século XIX, segunda metade do século XIX, é um momento que a economia da borracha tinha uma influência muito importante. Esse mapa, ele nos vai, comparativamente ao posterior, ele nos dá a dimensão do crescimento populacional da região, sobretudo da cidade de Manaus. E o quanto os desafios, eles são desafios reais para as políticas públicas. Quando nós temos uma cidade que cresceu
de uma população tendo aumentado de 75.704 habitantes em 1920, e hoje nós temos uma estimativa de 2 milhões de habitantes. Então, é uma demanda crescente que imprime às políticas públicas ao Estado uma série de desafios, voltados, sobretudo, à questão do saneamento, quando a gente pensa nas questões relacionadas à urbanização, à saúde, à qualidade ambiental, né, que se tem nessa região. Bom, entre os anos, aqui no caso de Manaus, entre os anos 1970 e 99, nós tivemos como responsável pelo abastecimento de água a Cosama, que ainda está presente nos municípios do estado do Amazonas. E depois disso, em 2000, então, passou para Manaus Ambiental. Atualmente, é a empresa Águas de Manaus. Tem um estudo, que é uma dissertação, é uma tese de doutorado, na realidade, que é do Aragão, Jefferson Aragão, que se chama O Acesso ao Saneamento Urbano, os desafios da universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ele foi feito no âmbito do mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, da UFAM, e ele faz uma análise sobre o saneamento, sobre os serviços prestados, né, sobretudo a partir de 2000 pela Manaus Ambiental, e a defasagem que há entre os investimentos, a expansão no fornecimento do abastecimento de água e, no caso do esgoto, um crescimento pífio, né, em relação a isso. E o quanto isso vai, na verdade, impactar sobre a saúde da população. Bom, como o palestrante anterior falou, então nós temos na região norte, uma quantidade de água imensa, quer dizer, dá a impressão que nunca esse recurso vai se acabar. Isso nós já fizemos, nós já acreditamos que a borracha não ia acabar, né? Mas isso se reitera, parece que no nosso imaginário, nós como sociedade, né, imaginamos que por ser um dom da natureza, por ser uma coisa da natureza, não tem um fim, né, não pode ser degradado. Mas se nós formos ver cumulativamente, só aqui ao redor da cidade de Manaus, o número de empreendimentos que estão localizados cujos efluentes vão para o Rio Negro, se for observar isso e analisar isso, nós vamos observar que, na época das secas, nós já temos um impacto significativo no abastecimento, né, pelo nível de poluição que as águas do Rio Negro elas apresentam. Bom, então, a região norte, ela é uma região, na verdade é o posterior, né? É uma região que é a região maior região do país, que nós vemos. Acho muito interessante quando as pessoas perguntam se só chove na Amazônia, e aí eu fico pensando, como não choveria na maior parte do país, né? Em algum lugar, certamente, deverá chover. Então, como é a maior abundância de água também, mas que tem os piores índices, lamentavelmente, né? O abastecimento nessa região, ela não chega próximo de 10 milhões, enquanto o acesso ao esgotamento sanitário fica em índices tão baixos que não chega a atender 1,5 milhão de pessoas. Então, de fato, nós temos uma água disponível, mas a água disponível para o consumo da população é muito pequeno e nível de esgotamento é insignificante, né? E isso retorna para a sociedade, por quê? Porque todas as doenças compromete também e encarece o próprio tratamento da água, né? Então, um dos grandes gargalos no caso do saneamento do Amazonas, não é o abastecimento de água, que já aumentou significativamente. Claro que ele precisa ainda conseguir alcançar os 14% restantes que estão faltando. Mas, sim, o esgotamento sanitário, que é extremamente precário. Nós temos aí um dado da pesquisa que eu falei anteriormente para vocês, do Aragão. Em algum momento eu vou conseguir me organizar com isso, tá? Vocês me perdoem.
Aí nós temos, então, a extensão da rede de abastecimento de água, né? E aí nós observamos que houve um crescimento, uma elevação significativa. Né? Esse aí está compreendendo a análise do Aragão de 2000 a 2015. Ele fez uma pesquisa documental, fez uma pesquisa com documentos da ARSAN, fez uma pesquisa com documentos do Sistema de Informação Nacional sobre Saneamento. Então, ele observou ele nos trouxe esse dado. No entanto, em relação ao esgoto, nós vamos observar que houve um crescimento muito pequeno. Né? A evolução do abastecimento de água é visível, mas a de esgoto ela foi muito pequena. Se a gente comparar que a maior parte toda a infraestrutura do esgoto, ela foi, na verdade, preparada no século XIX ainda. Quer dizer, foi implantada na gestão dos ingleses. Então, trata-se de uma expansão. E por ter sido resultante desse momento de organização e de implantação na gestão dos ingleses, é claro que as tubulações elas vão sendo comprometidas paulatinamente, né, em função do tempo, né, que levou desde esse momento. Bom, um problema não só a questão do abastecimento da água, como eu falei, que de fato, se a gente for considerar que a população cresce exponencialmente, o déficit ele tende a crescer, né? Então requeriria um investimento muito grande para conseguir acompanhar essa evolução da população e a necessidade. No caso do abastecimento de esgoto, isso torna muito difícil, porque se nós não conseguimos nem alcançar a 50% do fornecimento e de prover a população com esse serviço, esse crescimento exponencial ele vai cada vez mais sendo um complexificador. Além disso, há o problema dos resíduos sólidos que nós temos na nossa cidade, né? Aí nós vamos observar que boa parte desses resíduos sólidos, é muito interessante a gente perceber como esse processo de racionalização ele foi se constituindo. Inicialmente, toda a urbanização ela vai se voltar contra a natureza, né? Então, o que era ser moderno? Era ter asfalto, e ainda isso se incorporou muito fortemente. Ter asfalto, as pessoas às vezes têm um quintal pequeno, e aí não, vamos calçar tudo, impermeabiliza o solo. Então, há toda uma discussão presente nesse processo de rever essa matriz, essa nossa matriz urbana. No Japão, por exemplo, já têm um material que ele permite que a água seja absorvida pelo solo, né? Então, uma impermeabilização, tem um material que é utilizado, mas ele permite esse processo. E no nosso caso, não, a gente ainda permanece naquele processo bem muito influenciado pela ideia da urbanização como calçamento, como negação dos elementos da natureza, né? Muitos autores têm, nós sabemos aqui da região, o quanto a cidade de Manaus, quem é daqui ou quem já leu sobre, era uma cidade na parte central com mais de 14 igarapés. Né? Então, esses igarapés que poderiam ter embelezado a cidade, eles foram sujeitos a inúmeros aterros. Tem uma geógrafa que fala que só na parte central houve mais de 250 aterros, igarapés aterrados totalmente. E hoje, portanto, a gente tem uma série de problemas oriundo do fato de que o rio, quando as águas enchem, ele procura o seu curso natural, né? E nós alteramos esse curso natural. Então, outro problema relacionado à questão do saneamento tem a ver com a destinação dos resíduos sólidos. Como essa civilização racionalizada se voltou contra os igarapés, de certo modo, os igarapés se tornaram o local de depósito do lixo. E isso se diz assim, não, é na periferia. Não, você pode ir, essa visão aí é de uma área do Igarapé do Gigante, né? Ali próximo à Ponta Negra. Mas, se você for em alguns igarapés que ficam próximos a condomínios, nós também vamos ver freezer, geladeira, sofá, todos jogados lá. Então, não é uma questão de nível de renda, não se trata disso. Se trata como
o palestrante anterior falou de uma consciência dos limites do nosso planeta, do que nós queremos, né, para a nossa sociedade. E isso também o Estado tem uma parcela muito grande. Uma vez que o Estado não implementa uma rede de esgotos, o que ele está fazendo? Aí vai multar o indivíduo, não é? Vai fazer uma exigência que ele próprio não assume como um papel das políticas públicas e da promoção do saneamento. Aí nós temos também outras imagens aí uma é do Igarapé do Mindu, né? E a outra é numa área de palafitas, que a gente observa ali o quanto de lixo há e as pessoas têm que andar por cima do lixo. Isso é uma realidade que nós vemos, mas parece que não nos sensibiliza, não é? A sociedade, assim, a gente em alguns momentos, desses momentos que são momentos para a gente refletir sobre isso, mas que isso não se estende, parece que a gente não consegue estender essa reflexão. E isso é extremamente danoso para que a gente possa, de fato, ter uma consciência ambiental. Mas também pensar nesses depósitos, mas também pensar na engenharia reversa, né? Porque se nós não formos também verificar as empresas, como é que se faz a engenharia reversa, como é que se faz o tratamento dos resíduos nas empresas, nós também estamos olhando só para um lado da situação. Isso requer, portanto, um trabalho que é bastante exigente, né, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do Poder Judiciário, porque são inúmeras frentes pelas quais nós precisamos avançar. O caso do nosso aterro sanitário, né, que tem praticamente a última parte que está sendo utilizado, ele vai receber resíduo até 2021. E aí, como é que vai ser a situação? Para onde é que vai? Né? Algumas áreas que foram escolhidas, todas eram próximas a igarapés. Então, o que nós vamos fazer? Esse é um problema que a gente precisa refletir também sobre o consumo individual, né? Se nós formos pegar o nosso lixo doméstico, a cada dia é um absurdo, né? Se não passa a coleta do lixo, a gente tem a noção do quanto a gente produz de lixo doméstico. O que nós podemos fazer para alterar isso? Então, é uma cadeia de alterações que nós precisamos fazer, nós e o conjunto da sociedade. Bom, desculpa, eu não estou controlando o tempo. Quando faltar 5 minutos, você, por favor. Tá. 2 casos de Parintins e Manacapuru. O Parintins é muito conhecida, né, porque tem o Festival de Parintins, então a Ilha Tupinambarana, que muitas pessoas se deslocam até lá. E, no entanto, Parintins tem uma situação muito crítica, considerando a situação do lixo, né? Assim como as outras áreas, logo no início, metade do século, até a década de 40, né, do século XX, ela era abastecida pelos aguadeiros, que eram pessoas que eram contratadas para buscar água e abastecer as famílias, né? Só em 1946 tem o início o serviço mesmo de saúde pública, que vai pensar na instalação de reservatórios. E esse processo ele se dá muito em função aí da economia da borracha, não é? Por quê? Porque que tinha também, no caso das medidas sanitaristas, tinham em vista o enfrentamento ao impaludismo, né? que era a malária, né? Então, tem todo esse processo que vai ter lugar a partir de 1946, oriundo de um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Essa população que era beneficiada, ainda precariamente, né? Mesmo hoje, nós vamos observar que lá em Parintins são... Terminou o tempo? Não. Mesmo em Parintins, nós vamos observar que ainda hoje esse abastecimento ele é muito precário, né? Ele acontece de 3 horas da manhã até o início da noite e, portanto, quando falta energia, não tem abastecimento de água. E a questão do lixo é um problema lá, porque é área de várzea, né? Então, o lixo fica depositado, a quantidade aumenta cada vez mais e quando o rio enche, ele leva essas águas. E esse é um problema de toda a várzea amazônica, né? Eu trabalhei numa época no IPAAN e você fica sem saber o que dizer. O que você vai dizer? O que as pessoas vão fazer com o lixo? Elas não podem queimar.
Se elas enterrarem, a água vem e desenterra. Né? O que nós vamos fazer com isso? Então, esses problemas são típicos da Amazônia, né? São típicos da Amazônia e requerem um tratamento e uma observação dessas condições. Como é que nós vamos fazer esse tratamento dessas questões? Bom, aí é o lixão de Parintins, né, que é similar a de todos os municípios, embora esse trabalho seja de 2014. 2014, na verdade, se a gente for a qualquer município próximo aqui, como Iranduba, Cacaupireira, nós vamos observar essa situação. Eu estou tentando passar. Obrigada. Bom, então, esse serviço ele é bastante complexo lá nos municípios, né? Tanto da coleta de lixo, isso na sede do município. Nas áreas que são, nas áreas rurais, como acontece aqui, eu fiz um projeto no Tarumã-Mirim e lá também tem esse mesmo problema. Onde é que as pessoas vão jogar o lixo? Né? Na época, nós conseguimos implantar um gari comunitário, que foi uma alternativa que a gente conseguiu junto à CEMUSP, né? Que sensibilizou. Então, esse lixo era trazido de canoa até ali a Marina do Davi, e de lá, então, era recolhido. Mas isso é aqui próximo da cidade, né? E nessas áreas longínquas, como é que se faz? Então, é uma questão a ser pensada. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos havia permitido, né, estabelecido que até 2014 todos os municípios teriam que dar fazer uma reorganização aí nas que eram lixeiras, transformar em aterro sanitário, e esse prazo ele foi prorrogado. Bom, eu achava que era só eu, ainda bem que já estava me sentindo. Tá. Bom, aí são algumas imagens, você pode ir passando, por favor, se você conseguir. São algumas imagens lá de Parintins, como essa água ela vai ficando, aí olha nas ruas, né, o esgoto a céu aberto. Pode passar. Esse trabalho que o autor fez, ele mostra, tem uma parte do trabalho que ele mostra, o Aragão, ele mostra a forma como as pessoas pensam essa situação. E algumas nem estranham muito, porque elas acreditam que aquilo, elas já acostumaram, inclusive, com odor, porque essas águas que correm, quem já foi no interior da Amazônia, as águas correm nas ruas e é um odor muito forte, mas eles não percebem. Então, até um senhor que foi entrevistado disse, não, eu não sinto, a minha filha sente, mas eu não sinto. E é um fenômeno semelhante ao que se observa entre os catadores de lixo, que eles também passam a não perceber esse odor, né? Bom, por fim, o município de Manacapuru, né, que é tratado por um outro autor. Esse é um artigo do professor Isaac, é um artigo sobre os municípios que abrangem aquela área do gasoduto, e ele vai mostrar a realidade de algumas comunidades. Então, as comunidades são assim como mostra essa figura, né? Elas estão em área de várzea, as pessoas moram, muitas vezes, nesses lugares em que não tem como ter o abastecimento de água ali tirado de onde se consome água, mas também onde vão os dejetos, né? E como é que nós vamos pensar essa problemática? Bom, em termos de problemática, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a contribuição do Aragão ela é muito interessante para quem... a referência bibliográfica ali, o acesso ao saneamento urbano, no caso de Manaus, esse trabalho é muito interessante, tem uma parte que eu não abordei, mas que ele analisa os convênios, ele analisa os aditivos de convênio, os indicadores para acompanhamento e mostra como há uma distorção entre os dados da Arsan, que é reguladora, né, na época era Amazonas Ambiental, e também dos dados nacionais sobre saneamento. E isso é um problema para uma boa gestão, para um acompanhamento, uma fiscalização,
né? Ele mostra como esses indicadores eles são usados diferentemente, muitas vezes manipulados. No texto dele, ele demonstra claramente o quanto os dados da Amazonas Ambiental sempre são superiores quanto ao esgotamento sanitário, quanto também à oferta de serviços de abastecimento de água, e exigiria, portanto, um trabalho bem cuidadoso para manter uma fiscalização adequada a essas empresas. Nos municípios, essas empresas elas não se preocupam, não têm como finalidade, apesar de muitas delas terem no nome abastecimento de água e esgoto, é só abastecimento de água e precário ainda, né? Então, assim, é uma situação bastante delicada e que requer de nós uma atenção. Creio que não só aqui no caso da Amazonas, certamente em muitas cidades do Brasil a gente vai observar a mesma situação. Então, são essas contribuições, agradeço mais uma vez e desculpe aqui pelo atrapalho.